Quando a rainha Camila se inclinou para falar com a princesa Charlotte, não se apercebeu que Catarina estava a observar. E o que aconteceu a seguir mudou tudo. Começou como qualquer outro fim de semana de primavera no calendário real, minuciosamente planeado, repleto de obrigações familiares e tendo Windsor como pano de fundo. Mas algo naquele encontro em particular não agradou à princesa Catarina. Aprendera a confiar nos seus instintos ao longo dos anos, especialmente quando se tratava dos filhos. Charlotte estivera estranhamente silenciosa durante toda a manhã, nem mal-humorada nem irritada, apenas retraída, como se tentasse misturar-se no ambiente. E isso não era nada típico dela. A família reunira-se no castelo de Windsor para um almoço privado, em honra de um dos recentes patrocínios de beneficência da rainha consorte. Estes momentos não eram raros, mas reuniam várias gerações debaixo do mesmo teto. O pessoal de Camila, a família de Catherine e, muitas vezes, uma mistura de membros da realeza que nem sempre se davam bem. Catherine não se importava com estes acontecimentos, mas mantinha-se cautelosa, embora o príncipe William se pudesse acomodar no seu papel. Ela tinha de observar tudo. Nessa tarde, Charlotte fora convidada a sentar-se com o grupo mais novo de primos reais num dos salões laterais. Era um ambiente formal, mas casual para os padrões da realeza. Esperava-se que as crianças conversassem educadamente e desfrutassem do chá da tarde, enquanto os adultos se misturavam no salão principal. Catherine ajudou Charlotte a sentar-se, beijou-a na testa e saiu do quarto com um último olhar. Nada parecia estranho. Pelo menos ainda não, mas algo mudou depois. Cerca de 45 minutos depois do início da reunião, Catarina conversava com um cortesão sênior quando viu Charlotte passar por uma das portas abertas do outro lado do corredor. A menina não chorava, mas o seu rosto estava pálido e a boca, comprimida numa linha. Parecia magoada, não no sentido de um joelho esfolado, mas emocionalmente magoada. Catherine desculpou-se a meio da frase e seguiu-a. Encontrou Charlotte sozinha ao fundo do corredor, perto de uma das portas de serviço. As suas mãos estavam entrelaçadas à frente do corpo e olhava para o chão. "O que aconteceu?" perguntou Catherine. Gentilmente, Charlotte hesitou. "Nada. Mama." Mas Catherine estava agora agachada à altura dos seus olhos. "Querida, eu sei quando algo está errado." A voz de Charlotte saiu calmamente. "A avó Camila disse que eu me estava a exibir. Ela disse-me para não falar a não ser que alguém falasse comigo." Catherine piscou os olhos. "Quando é que ela disse isso?" Quando dei a resposta a uma pergunta ao Louis, a Charlotte disse. "Estávamos só a brincar de adivinhação." Mas ela ficou irritada. Catherine não respondeu de imediato. Puxou Charlotte para um abraço e manteve-a ali, firme e calma por fora. Mas tudo dentro dela tinha mudado. Sempre tentara manter a paz com Camila, mesmo quando a sua relação parecia uma dança forçada. Camila tinha as suas próprias opiniões sobre a hierarquia e o comportamento e, embora muitas vezes as mascarasse com um sorriso, o seu tom de voz por vezes denunciava-a. Mesmo assim, Catherine presumia que aquelas provocações e desprezos nunca se estenderiam aos filhos. Mas estava enganada. Mais tarde, nesse dia, Catherine sentou-se ao lado de Charlotte durante o passeio em família pelos jardins. Camila ia à frente, caminhando ao lado de Carlos, conversando como se amanhã tivesse decorrido sem tensão. Catherine observava-a atentamente agora. Não foi apenas o comentário, foi o facto de Charlotte ter sentido necessidade de se esconder. Após o passeio pelo jardim, as famílias reagruparam-se no seu interior. Catherine mantinha um olhar discreto sobre tudo. A dado momento, Charlotte pegou num segundo scone na mesa de refrescos. Camila virou-se, olhou para baixo e disse com um meio sorriso. "Talvez um seja suficiente. Querida, não queremos parecer gananciosas." Lá estava de novo. Catherine via claramente agora. Não foi algo isolado. Eram padrões, pequenos momentos que não pareciam severos se observados isoladamente, mas que se somavam quando dirigidos à mesma criança, repetidamente. Catherine não reagiu de imediato. Não era do tipo que fazia escândalos, mas o seu silêncio sempre fora deliberado, e agora tinha o suficiente para deixar de se calar. William ainda não tinha reparado em nada. Ele estivera ocupado com Charles e alguns conselheiros seniores a discutirem agendas. Mas, mais tarde, nessa noite, quando estavam de volta a Adelaide Cottage, Catherine tocaria no assunto como uma mãe que tinha visto algo que não podia ignorar. Mas antes que esta conversa pudesse acontecer, algo mais aconteceu. Catarina não entrou na vida real esperando que fosse fácil. Ela compreendia o peso do dever, as regras tácitas e a tentativa de manter as aparências enquanto lidava com a vida real nos bastidores. Mas o que ela nunca aceitou
O que nunca aceitaria era que alguém a fizesse sentir inferior, especialmente alguém da família. O momento chegou logo após o chá ter sido servido. Os adultos dirigiram-se para uma das salas de estar junto à galeria principal. Era um hábito antigo, herdado do tempo da rainha. As crianças puderam entrar por um tempo antes de serem levadas para o andar de cima pelas amas. Charlotte entrou com George e Louis, com a expressão neutra. Sentou-se junto à lareira, folheando um livro que tinha tirado da estante. Foi então que Camila entrou na sala, carregando o seu copo de água, rindo baixinho com um dos seus assistentes de longa data. O seu humor parecia leve. Avistou as crianças, esboçou um breve sorriso e virou-se para os adultos. Mas, em poucos minutos, o riso desapareceu. George e Louis caminharam em direção ao avô. Pararam-se ao lado de Charles, enquanto Charlotte permaneceu na poltrona. Alguns momentos depois, Charlotte perguntou educadamente a Camila: "Posso tocar piano um pouco?" Camila olhou por cima do ombro. "O piano? Sim?" disse Charlotte, baixinho. Camila deu um gole no copo e olhou-a diretamente. "Querida, não precisa. Deixe os adultos desfrutarem de um pouco de paz. Por que é que não fica quieta como uma mocinha de verdade?" Não foi alto nem cruel, mas foi direto. As palavras cortadas de uma forma que os adultos muitas vezes subestimam. O tom era áspero. As bochechas de Charlotte coraram. Fechou o livro em silêncio e cruzou as mãos. Catarina ouviu. Ela estava ali perto, a conversar com Lady Lansdowne. Os seus olhos voltaram-se para Charlotte e depois para Camila. Ela ainda não disse nada, mas o seu olhar manteve-se por mais tempo do que o habitual. E Camila percebeu. Os seus olhares cruzaram-se por um breve segundo antes de Camila desviar o olhar. A sala seguiu seu curso. As conversas recomeçaram. Mas a energia mudou. De volta ao chalé de Adelaide, nessa noite, Catherine deitou Charlotte. A casa estava agora mais silenciosa. William estava a terminar uma chamada com a sua secretária particular, e George já estava a dormir. Catherine sentou-se na beira da cama de Charlotte e perguntou: "Sentiste-te perturbada hoje?" A Charlotte parecia insegura. "Um pouco, mas estou bem." "Não precisa de fingir", disse Catherine gentilmente. Charlotte assentiu. "A avó Camila não gosta quando falo demais." Lá estava, honesta, direto e sem confusão. Catherine beijou a testa, levantou-se e caminhou pelo corredor. Quando ela passou pelo escritório, William olhou para cima. "Ela está bem?" perguntou. "Ela está a tentar estar", respondeu Catherine. William recostou-se na cadeira. "O que aconteceu?" Catherine contou-lhe tudo. Não com raiva, mas com clareza. Ela repetiu as palavras de Charlotte. De seguida, descreveu como vira Camila com os seus comentários frios, o seu desdém e os seus repetidos esforços para silenciar ou diminuir a presença de Charlotte. William ouviu e não interrompeu, mas quando Catherine terminou, tinha o queixo cerrado. "Isto não é algo que deixemos passar", disse ela. "Concordo", respondeu, "mas lidamos com isso com cuidado." Na manhã seguinte, Catherine pediu a Charlotte que ficasse em casa e não participasse no evento seguinte. Era um projeto de jardim de beneficência que Camila tinha organizado para um dos netos reais. Catherine inventou uma desculpa sobre uma constipação ligeira, mas a verdade era que não queria Charlotte naquele espaço outra vez, não até ter a certeza de que seria seguro. Camila soube que Charlotte não iria comparecer. Não disse grande coisa, apenas arqueou uma sobrancelha quando um dos seus assessores mencionou o assunto. E depois fez um comentário baixinho, provavelmente demasiado delicada para um pouco de lama. A Catarina também ouviu falar disso. As famílias reais falam mais do que admitem. A situação poderia ter se mantido assim, não fosse o que aconteceu no fim de semana seguinte. Foi um pequeno jantar privado em Highgrove. Charles convidara William e Catherine na esperança de uma noite tranquila. O plano era simples: passar tempo em família, voltar a conectar-se e discutir as próximas viagens reais. Mas quando Catherine entrou no salão principal com Charlotte, que viera apenas para cumprimentar o avô antes de dormir, as coisas complicaram-se rapidamente. Camila mal levantou os olhos do seu lugar perto da lareira. A Charlotte entrou, sorriu educadamente e disse: "Boa noite, avó." Camila não retribuiu o sorriso. Ela disse: "Tenha certeza de que não está demasiado cansada para estar aqui?" Foi uma provocação mal disfarçada, e todos na sala ouviram. Os olhos de Catherine não se desviaram de Camila. Desta vez, ela não estava a esperar. "Até mais logo." A sua imobilidade por si só já mudava o ambiente na sala. O sorriso educado que exibira ao entrarem desaparecera, substituído por algo mais cortante. Virou-se para Charlotte e disse calmamente: "Por que é que não dás boa noite ao avô e sobes as escadas com a Ana?"
Charlotte, um pouco insegura, olhou para a mãe. Catherine assentiu levemente. A jovem aproximou-se de Charles, abraçou-o e saiu do quarto com a ama da família. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio instalou-se. Camilla recostou-se, ainda segurando o seu copo de vinho. Olhou em redor e murmurou baixinho. Bem, ela é muito sensível, não é? William congelou. O pai remexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Mas Catherine adiantou-se, cada palavra escolhida com cuidado. Não, ela não é muito sensível. É uma criança e merece ser tratada com bondade. Camilla ergueu uma sobrancelha. Eu não quis dizer isso. Fiquei surpreendido por ela ainda estar acordada àquela hora. Não é motivo para ficar chateado. Catherine nem pestanejou. Não foi só esta noite. Já acontece há semanas. Eu ouvi o que lhe disseram. E ela também. O quarto ficou mais frio. Carlos tentou intervir. Querida, talvez devêssemos todos... Não, interrompeu Catherine. Ainda calma, mais firme. Se fosse apenas um comentário, avançaríamos. Mas não é um comentário só. É um padrão. E não vou ficar parada enquanto a minha filha se sentir inferior. Camilla olhou para William, esperando que ele interviesse, mas ele não o fez. O seu silêncio falou mais alto que as palavras. Tentei manter a paz, continuou Catherine, porque é isso que se espera de mim. Ignorei momentos que não me pareceram certos. Mas isso é diferente. Isto envolve a Charlotte. E não vou deixar que ninguém, não importa quem seja, mine a confiança dela. Camilla pousou o copo e, por fim, inclinou-se para a frente. Está a interpretar demais isso. Leva sempre as coisas tão a sério. As crianças são resilientes. A expressão de Catherine não se alterou. As crianças lembram-se de como são tratadas, especialmente por aqueles que as deveriam proteger. Não havia nada de teatral nisso. Catherine não se irritou nem gritou, mas o poder na sua voz era inegável. Era a voz de uma mãe que tinha traçado um limite. Guilherme finalmente falou. Estamos a pedir respeito básico. A Charlotte não fez nada de mal. Ela está apenas a ser ela mesma. Isso não deverá ser um problema. Camilla olhou para Carlos, mas ele também estava em silêncio. Sabia que não devia forçar a barra. Catherine estava a estabelecer um limite. E, uma vez feito, não havia volta a rodar. Após alguns minutos tensos, Catherine pediu licença e saiu do quarto. William seguiu-a logo em seguida. No andar de cima, Catherine voltou a sentar-se ao lado da cama de Charlotte. Desta vez, ela não perguntou se havia algo de errado. Apenas segurou a mão da filha. Não fez nada de errado, disse ela. Você foi educado, você foi simpático. E é tudo o que sempre te peço. Charlotte olhou para ela. Eu tentei ser. Não precisa de tentar ser perfeita, disse Catherine. Só precisa de ser você. Lá embaixo. Charles tentou apaziguar as coisas mudando de assunto. Camilla, porém, falou pouco. Ela não pediu desculpa, mas também não se voltou a defender. Mais tarde, nessa noite, de volta ao chalé de Adelaide, Catherine e William conversaram no seu quarto. Catherine continuava firme, mas o dia tinha-a desgastado. Ela não tem de gostar de mim, disse ela, mas tratará Charlotte com respeito. Isso não é negociável. Ela vai, disse William, porque não vamos deixar que isto continue. Os dias que se seguiram foram educados, mas diferentes. O evento seguinte foi o recital escolar de Charlotte, realizado em Lambrook, e Catherine decidiu convidar apenas a família mais próxima. Camilla não foi incluída. O palácio descreveu o sucedido como um conflito de agenda, mas fontes internas sabiam o que significava. Na imprensa, nada mudou. Fotografias sorridentes foram divulgadas como é habitual, demonstrando união e elegância. Mas dentro dos muros do palácio, tinha ocorrido uma mudança. Camilla manteve-se presente nos principais eventos, mas manteve a distância de Charlotte. Não houve mais comentários descuidados, nem mais olhares, pelo menos não ao alcance da voz de Catherine. Mas Catherine tinha traçado um limite, e mesmo numa família construída sobre séculos de hierarquia e deferência, alguns limites não podiam ser ultrapassados sem consequências. Mas as coisas não estavam totalmente resolvidas. Camilla recebera o aviso, mas não o esquecera. E da próxima vez que a família se reunisse em Balmoral para o verão, mais um momento levaria tudo ao limite. Balmoral sempre foi o refúgio de Charles, um lugar para respirar, caminhar, pensar sem flashes de câmeras. Durante décadas, foi o local preferido da falecida rainha. E a família ainda respeitava esse ritmo. Todos os verões, eles se reuniam lá. Era tradição, mas este ano, sob o ar fresco da Escócia e a tranquilidade do campo, o clima tinha mudado. Catherine aceitou vir, mas com restrições. Ela e William trouxeram os 3 filhos.
como era esperado. Mas Catherine já tinha dito a William que não deixaria Charlotte sozinha. Nem por alguns minutos. Nunca mais com Camila. Todos chegaram, escalonados. Passados alguns dias, Charles foi o primeiro a recebê-los na propriedade. De braços abertos e alegre, adorava os netos e ansiava por passar tempo com eles. Camila chegou um dia depois, com a sua habitual comitiva e um guarda-roupa cuidadosamente selecionado. Ela estava quieta desde o incidente em Highgrove. Não falava com Catherine diretamente desde então, apenas através de trocas curtas e formais durante os compromissos públicos. Mesmo assim, todos tentavam agir como se nada tivesse acontecido. Os primeiros dias em Balmoral foram tranquilos. Longas caminhadas, passeios a cavalo, jantares repletos de gargalhadas. Charlotte começou a se acalmar. Catherine viu-a lentamente a voltar a si, tagarela, ao pequeno almoço. Correndo pelos campos com George e Louis e até ajudando um dos empregados da cozinha a assar scones numa certa tarde. Mas chegou o momento em que Catherine estava na sala de estar com Lady Sarah Chateau e alguns ajudantes. William tinha ido pescar com Charles. As crianças brincavam no jardim, supervisionadas por 2 funcionários. Era a primeira vez, desde a sua chegada, que Catherine desviava os olhos delas durante mais de 5 minutos. Então, uma das auxiliares da casa aproximou-se e disse: "Creio que a princesa Charlotte está no solário com Sua Majestade." A postura de Catherine enrijeceu. Ela não se mexeu imediatamente, mas as palavras ecoaram na sua mente. Pediu desculpas sem dar explicações e caminhou rapidamente em direção ao solário. Ao aproximar-se, ouviu vozes. Uma era a de Camila, a outra era a de Charlotte. Catherine fez uma pausa. A escuta. Nem sempre precisamos de falar por cima dos outros. Charlotte, dizia Camila. É importante ouvir. Às vezes, a sua mãe também se esquece disso. A Charlotte não respondeu. Catarina abriu a porta. Camila ergueu os olhos, surpreendida. Aí estás tu, disse Catherine calmamente. Estava na tua procura. Querido. Charlotte levantou-se e foi direta para o lado da mãe. Estava só a falar, disse Camila, com um tom leve, mas com um toque de irritação. O vi, respondeu Catherine. Camila ergueu a sobrancelha. Catherine interrompeu. Ela estava apenas calma. Estava apenas a agir como uma criança. E não precisa de ser corrigida por isso de cada vez que fala. Camila cruzou os braços. Eu criei filhos. Sei quando uma menina está a crescer demasiado rápido para o seu próprio bem. Ela está a crescer muito bem, disse Catherine com firmeza. E vai fazê-lo sem que se sinta um problema. Não houve gritos, apenas clareza, do tipo que não deixa margem para discussão. Gostaria de um pouco mais de gentileza perto dela, acrescentou Catherine. Não deve ser pedir muito. A Camila não disse nada. O seu silêncio era calculado, mas Catherine já não se importava. Ela passara anos a proteger a instituição. Agora, o seu foco tinha se voltado para algo mais importante, proteger a filha. Depois de saírem da sala, Catherine ajoelhou-se ao lado de Charlotte no corredor. Não fizeste nada de errado, ela sussurrou. Charlotte assentiu, mas os seus olhos estavam marejados. Disse-lhe Catherine, nunca precisa de ter medo de se manifestar. No final da semana, os funcionários do palácio repararam que Camila mantinha distância. Na hora das refeições, sentava-se mais longe das crianças. Não comentava o comportamento, as roupas ou o tom das mesmas. Foi uma mudança subtil, mas no mundo real, a subtileza era tudo. Catarina não explodiu. Não causou escândalo, mas a sua presença traçou um limite que ninguém podia ignorar. Até Charles, que esperava que tudo se acalmasse com o tempo, sabia que não devia voltar a Caoa a intervir. Adorava as 2 mulheres, mas compreendia que, quando Catherine se mantinha firme, o fazia com razão e determinação. Esse verão terminou com as habituais fotos, a família nos degraus do castelo, sorrindo para a imprensa, acenando aos simpatizantes. Mas, por dentro, as coisas tinham mudado. Camila perdera algo que nem se apercebia que estava a desaparecer. A disposição de Catarina para tolerar as coisas por uma questão de aparência. Essa tolerância tinha desaparecido. E enquanto o mundo via uma família real unida, a porta fechara. Uma mãe garantira que a sua filha nunca mais se sentiria pequena. O que teria feito se estivesse no lugar de Catherine? Acha que Camila ultrapassou os limites? Ou foi apenas um choque de gerações? Partilhe a sua opinião na seção de comentários abaixo. Lembre-se de gostar, partilhar e subscrever para mais. Além disso, clique no seguinte vídeo apresentado no seu ecrã. Você vai gostar.